Olá, queridos. Olá, amigos. Eu quero chamar a tua atenção para nós abordarmos algumas questões na Bíblia Sagrada, no ponto de vista cristão, relacionado a uma figura central que diz respeito à atualidade e que diz respeito ao cristianismo. Eu quero chamar a tua atenção para nós falarmos sobre o anticristo. Mas para adentrarmos nesse tema, nesse assunto, nessa abordagem, eu quero chamar a tua atenção para lermos uma porção da Bíblia Sagrada, um verso da Bíblia. Talvez você tenha acesso à Bíblia, não importa exatamente por qual meio, se é um livro físico em forma de Bíblia Sagrada ou por meio digital, por meio tecnológico. Eu quero chamar a tua atenção para abrir a tua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 18. Isso. Abra a tua Bíblia, procure encontrar essa referência bíblica em 1 João, capítulo 2, versículo 18. Vamos ler 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18, nos diz o seguinte: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Observe que está escrito no texto bíblico com todas as letras o termo anticristo. Observe que diz claramente assim: Filhinhos, é já a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Note que existe uma associação do pensamento, do entendimento de última hora com o anticristo, com este personagem chamado anticristo. Existe toda uma discussão sobre quem ou o que é o anticristo. Convém destacar que, independente das discussões, o nome, o termo anticristo significa rival ou oponente de Cristo. Então, por aí nós temos claramente um insight, uma definição sobre a missão, sobre o que o anticristo irá fazer ou estar fazendo. A missão dele, os objetivos dele se convergirá para um único propósito, o propósito de ser rival ou oponente de Cristo. Anticristo vem das palavras gregas que vem, consequentemente, das palavras anti e Cristo, onde anti quer dizer oposição, negação. Cristo, então, quer dizer oposição a Cristo. Cristo é uma referência à pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus, a pessoa do Messias, a pessoa do Salvador. É um título, é um dos nomes,
não importa as nuances da interpretação, mas então o anticristo refere-se a um ser, a alguém, a tudo que se opõe a Cristo. Biblicamente falando, se nós formos adentrar mais a fundo, está evidente que o anticristo será ou é personificado numa pessoa, num homem, que quando no advento do seu aparecimento público vai ser claramente reconhecido no devido momento como o anticristo. Isso não há dúvida, no devido momento ele será reconhecido como o anticristo. Mas convém destacar que a verdade reveladora das Escrituras nos afirma, nos deixa claro, falando sobre um homem, somente em 1 João capítulo 2, versículo 18, e ao mesmo tempo falando de mais de uma pessoa, de mais de um homem que surgiu ao longo do tempo como o anticristo, como também as escrituras aqui em 1 João capítulo 2, versículo 18, nos deixa claro que o evento do anticristo está associado também a uma ação espiritual relacionado a esse propósito de se opor a Cristo. Observe que o apóstolo João, ele fala o seguinte: como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Ou seja, ele fala anticristos, fala no plural. Isso quer dizer que pessoas tornaram-se anticristos, pessoas tornaram-se uma figura que representa ser o anticristo. Nós temos exemplos na história. Um exemplo clássico é a pessoa de Hitler. Hitler tornou-se uma figura que é um exemplo de anticristo. Por quê? Porque ele, pela sua personalidade e ações, cumpriu fez uma série de coisas que se convergiu para se encaixar nesse perfil. Por exemplo, a perseguição aos judeus. Ele promoveu a perseguição aos judeus, matou mais ou menos uns 6 milhões de judeus e, consequentemente, os judeus foram dispersos, expulsos ali naquela região da Europa. Por conta de quê? De tudo o que Hitler fez, mas tem aí também uma ação espiritual maligna. As Escrituras deixam claro isso. As Escrituras, ao falar que muitos têm se feito anticristos, está falando também de uma ação espiritual, porque está deixando implícito a existência de todo um processo que pode ocorrer na vida de alguém que permite com que essa pessoa se encaixe nesse perfil e seja reconhecido como o anticristo. Mas, ao mesmo tempo, as Escrituras deixam claro que haverá um personagem específico, uma liderança mundial que será reconhecido publicamente no devido tempo como o anticristo. Desde a época de João,
a igreja já tinha a expectativa do surgimento do anticristo. Quando João ele usa essas palavras, ele deixa implícito esse entendimento, esse pensamento ao dizer: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, você vê aí que ele está fazendo referência a um entendimento sobre a existência, a possibilidade do surgimento de um personagem, de um ser que é reconhecido ou será reconhecido como o anticristo, que é justamente a referência a esse líder mundial. O mundo inteiro caminha para esse objetivo, para esse propósito, o propósito do surgimento do anticristo, que algumas pessoas entenderão e reconhecerão ele como o Messias, ignorando a interpretação cristã de que Jesus é o Messias, porque não reconhece que Jesus é o Messias. E o mundo ele está sendo preparado ou caminha para o surgimento de um líder global que terá essa identidade, será de fato esse personagem, porque existe toda uma base, toda uma infraestrutura no mundo, em nível cultural, em nível econômico, em nível social, que foi preparada e vem sendo preparada para chegar a um ponto em que simplesmente esse personagem vai surgir. Chegará a um ponto que isso será evidente. E a prova mais clara da identidade desse personagem é que ele se envolverá com as questões, com os problemas de Israel. Ele terá uma atenção diferenciada para com a nação de Israel. Muita gente tem conhecimento das profecias relacionadas ao anticristo e pessoas de diferentes segmentos da sociedade espalhado pelo mundo procura se envolver direta ou indiretamente com Israel, com as questões relacionadas a Israel. Eu mesmo já vi pessoas falando um mundo de coisa para querer justificar e dizer que ele é o anticristo. A minha conversa mais recente foi com um americano. Aí ele falou uma porção de coisa dizendo que era descendente de Alistair Crowley e, enfim, querendo dizer que ele era o anticristo, como se as coisas na vida dele vai tomar uma dimensão, uma proporção em que ele será reconhecido como um rei, como o anticristo, que na verdade vai ser um rei, mas não da maneira como as pessoas entendem. Existem pessoas que são reconhecidas como reis e, no entanto, dentro do que se entende de monarquia, a grande maioria das pessoas no mundo não sabe ou não reconhece que aquele homem é um rei. E as profecias bíblicas sobre o anticristo deixam claro, se referindo a ele em algum momento como um príncipe, como um rei, porque na verdade o seu poder, o seu reconhecimento, a maneira como ele vai ser preparado ou foi preparado, o colocará numa posição de rei. Estamos falando de hierarquia, estamos falando de níveis de poder. Nesse mundo,
as pessoas tornam-se alguma coisa baseado naquilo que lhes é permitido alcançar no sentido de poder. Se quem tem poder no mundo não permitir que aquela pessoa torne-se alguma coisa no sentido de melhorar de vida, no sentido de alcançar poder, aquela pessoa não vai se tornar nada, ninguém. Eu posso falar que eu tive a oportunidade para me tornar alguém com muito poder. Eu recebi um convite formal para me tornar um embaixador da paz na ONU. No entanto, não me tornei oficialmente. Então, é isso que eu queria falar, é isso que eu queria dizer para todos vocês, comentar sobre a pessoa do anticristo. Orai pela paz de Jerusalém. Até mais. Um forte abraço.